Vamos, nessa noite, trazer mais uma parábola que o nosso querido Mestre Jesus veio nos ensinar há 2000 anos atrás. Embora ele já tenha estado aqui no nosso planeta algumas vezes, mas dessa última vez em que nós recordamos, em que nós temos muitas literaturas a esse respeito, ele veio trazer inúmeros ensinamentos. Dentre esses ensinamentos temos as parábolas. Cada parábola que ele nos traz tem um significado, embora muitas parábolas sejam paralelas, sejam bastante semelhantes, mas cada uma delas tem um foco, tem um direcionamento devido, sendo o mestre, então, um espírito iluminado, né? O tema, então, a parábola é a parábola do reino dos céus, também chamada de parábola do reino de Deus. Não tem distinção entre esses dois títulos. Mateus chama de parábola do reino dos céus. Já Lucas fala parábola do reino de Deus. Mas não tem... Não, Lucas é o que eu vou falar, tá? A parábola, né? Lá em Lucas, ele fala do reino de Deus, e o reino dos céus é lá em Mateus, mas é a mesma coisa, tá? Eu vou tirar do que eu vou passar para vocês lá de Lucas, ok? Está explicado agora ou não? Ou confundiu mais ainda? Não, tudo bem? Tá? Porque lá em Mateus, essas parábolas que a gente falou, as 7 que eu vou citar rapidamente aqui, né, todas elas eu tirei lá de Mateus, que está em sequência, então fica mais fácil o entendimento, né? Mas a parábola do reino dos céus, né, ou a parábola do reino de Deus, a gente encontra ela de uma forma que eu achei melhor lá em Lucas, né? Podia ter trocado aqui e ter colocado, colocado Mateus, né? Mas a perfeição ainda é um ponto a ser alcançado, né? Da próxima vez a gente troca o foco, né? Tá ok? Muito bem. Então, o reino de Deus. O que significa o reino de Deus? Jesus fala que o reino de Deus, ou o reino dos céus, é a administração divina no coração dos seres humanos. Essa administração dentro dos corações do ser humano, que é chamada de reino de Deus. Quais são os objetivos dessa parábola? São vários objetivos. Podemos citar alguns objetivos. Um deles é esclarecer a importância do presente, do hoje, como causador do amanhã. Ou seja, o que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. Um dos objetivos dessa parábola. Muito importante. Uma coisa simples, mas muito importante. Analisar, um outro objetivo será analisar novas oportunidades que serão dadas para todos aqueles que não alcançaram a plenitude divina. Todos aqueles, nós estamos incluídos, e não alcançamos ainda a plenitude, teremos novas oportunidades. Um outro objetivo que vem nos trazer a palavra do reino de Deus, né? Também, como objetivo, tem ensinar que os espíritos criados por Deus, pelo universo, simples e ignorantes, tomam cada qual o seu caminho, tendo em vista o livre arbítrio de cada um. Eu escolho o que eu planto, mas eu colho aquilo que eu plantei. Mas eu sou livre para plantar, né? E também, um outro objetivo é auxiliar na compreensão de como se processa o progresso espiritual. Para que eu tenha esse progresso espiritual, como que eu devo proceder, né? Então, baseado em Lucas,
né, nós temos a seguinte parábola. Okay? Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los. Pois o Filho do Homem, no seu dia, será como relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. São palavras fortes, fica até parecendo castigo, mas castigos a gente sabe que não existe. O que precisa é nós entendermos o que a parábola vem nos dizer, né? Então, procurando esmiuçar essa parábola, que é reino dos céus ou reino de Deus, né? E o inferno, o que Jesus dizia em suas pregações? Que a alma culpada sofreriam tormentos em suas culpas. As culpadas sofriam tormentos pelas suas culpas, depurando como o lixo queimado. Naquela época ele falava o lixo queimado na Jena. O que era a Jena? Era o vale onde lá no passado, lá nos primórdios, era oferecido sacrifício ao deus Moloque, naquela época primitiva. Mais tarde, esse local que era sacrificado as pessoas a esse deus, tornou-se um lixão, onde queimavam cadáveres de criminosos e também de restos de animais. Os medievais, lá naquela época, interpretavam esta comparação do mestre Nazareno como um local no interior da terra, onde as almas condenadas ardem em chamas eternas, sem jamais se consumir. Coisa triste o inferno, né? Tendo em vista essa concepção de inferno, tá certo? Isso é o que eles achavam. Mas para nós espíritas, ou para aqueles que professam a doutrina espírita, que é para aqueles que entendem a doutrina espírita, o inferno é sofrimento moral, pois o reino de Deus está dentro de nós. Na teologia, tempos atrás, na teologia cristã, era reconhecida 3 céus. O primeiro céu era composto do ar e das nuvens. O segundo céu, além do primeiro, era composto do espaço, onde estavam os astros. E além do segundo céu, era um local da morada de Deus. É assim que eles pensavam. No terceiro céu era onde habitavam os bem-aventurados. Não sei se vocês recordam, tem até a passagem que diz o seguinte, segundo a crença, diz que São Paulo foi alçado ao terceiro céu. É o céu da bem-aventurança. Para nós espíritas, o céu está dentro de nós, da mesma forma que o inferno também está dentro de nós. É a sensação de dever cumprido. O céu, quando eu estou no céu, quando a sensação de dever cumprido foi realizada, aí ele está dentro de nós, que nos fará sentir alegres, que nos fará sentir felizes, estejamos encarnados ou desencarnados, não importa o estado vibracional.
Então, o céu e o inferno são estados de consciência de cada um, e não um local geográfico. Isso a doutrina espírita veio explicar muito bem, né? Quem já sentiu uma angústia do arrependimento, uma angústia intensa? Alguém já deve ter, né? Alguém não, todos nós já sentimos, né, angústia de arrependimento de alguma coisa muito triste que a gente deve ter feito, né? Por uma falta cometida, seja ela qual for. Nós com certeza já sentimos isso, né? Quem sentiu isso tem uma pequena ideia do que é sofrimento do espírito culpado. É uma pequena ideia, o que nós estamos passando aqui, é uma pequena ideia do que sente um espírito culpado lá na erraticidade, né? Porque se torna o mais intenso na espiritualidade, onde tem a consciência desperta. Por enquanto a nossa consciência não está desperta, ainda está começando a despertar, né? Onde não há limitações impostas pelo corpo físico, tá? Não tem essa veste que nos atrapalha, né? Nem da existência corporal nossa, né? Que ocultam e anestesiam a nossa consciência. O nosso corpo anestesia a nossa consciência, né? O espírito comprometido com o mal mergulha ao desencarnar, ao retornar ao mundo espiritual, num torvelinho de emoções e lembranças relacionadas com as suas faltas. Toda vez que o espírito sai ou retorna ao mundo espiritual, ao mundo onde ele é a sua morada, né? As faltas vêm na consciência, na maioria dos casos, e experimentam sofrimentos morais intensos, inimagináveis, que não há nada que se compare ao que ele passou na Terra. É muito forte isso que a doutrina espírita vem nos ensinar, né? O céu vem sendo redefinido de acordo com a crescente conscientização do ser humano, assim como o inferno também, né? A evolução do significado do céu. Lá nos primórdios, né, eram muitos céus sobrepostos, sendo a Terra como centro. Isso nos pensamentos nossos na era primitiva. Seguindo, acreditávamos que existia 7 céus, com diversos graus de bem-aventuranças. Cada céu galgado, o espírito era mais, vamos dizer assim, tinha maior bem-aventurança, ou seja, vamos dizer assim, mais agradável, mais estimulante, mais gostoso, né? Os muçulmanos admitiam 9 céus. Então você vê, cada religião tem o seu modo de pensar. Cada doutrina pensa de uma maneira, né? Lembremos, no ano 90 até 168, Ptolomeu. Vocês estão lembrados de Ptolomeu? Astrônomo e matemático grego. Ele, que viveu no ano de 90 até 168 depois de Cristo, né? Ele, pelo estudo, dizia que a Terra era o centro do universo, era o geocentrismo. 1400 anos depois, Nicolau Copérnico, 1460 a 1540, mais ou menos isso, né? Matemático e astrônomo polonês, passou então a dizer que o centro do universo era o Sol, era o heliocentrismo. Então você vê, de Ptolomeu para Copérnico, 1400 anos, a Terra era o centro, para o heliocentrismo, o Sol ser o centro, 1400 anos. Precisou chegar a esse ponto, né? E assim foi seguindo, né, sendo confirmado por outros cientistas, né, Galileu Galilei, pelo Isaac Newton, tá? Até
Hoje, a ciência nos mostra que o universo não tem centro. De tão grande que é o universo, existe bilhões de galáxias, não é planetas, bilhões de galáxias. Então já o universo não tem mais centro. Você vê, nós passamos lá de Copérnico, que o centro era a Terra, depois o Sol era o centro e agora não tem mais centro. O universo não tem centro, de tão grande que é, porque a ciência, a astronomia, né, não consegue determinar da imensidão e da vastidão que é o universo, o que é o mundo que nós chamamos, né? A ciência alicerçada, né, então, no avanço tecnológico, prova que a imensidão do universo não dá a mão à palmatória à origem do universo, e sim, então, dizendo, o universo é incomensurável. A doutrina espírita vem desvendar o mistério, paulatinamente, passo a passo. E o que é mistério? Mistério é tudo aquilo que a gente não sabe. Quando a gente passa a saber algo, deixa de ser mistério. Para a doutrina espírita, quem estuda a doutrina espírita, né, vai vendo que aquilo que era mistério deixa de ser. Para a doutrina espírita não existe mais mistério. Tudo é explicado. Vai depender se a pessoa aceita ou não aceita, mas aí são outros 500. Né? Se a pessoa consegue compreender ou não, são outros 500, mas não existe mais mistério. Né? Lá em Mateus 6,33, Jesus proclamou o seguinte: buscai antes o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Reino dos céus, ou reino de Deus, está dentro de nós, está dentro de mim. Então primeiro eu tenho que procurar aquilo que está dentro de mim. A semente já está plantada, né? Ainda o apóstolo Paulo, né, afirmou em sua epístola aos Romanos 14,17 o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. A parábola do reino dos céus, ela tem a sua particularidade, mas ela é composta das outras parábolas que eu falei aqui, essas últimas que eu disse, né? Jesus, em diversas oportunidades, fez várias comparações, né, para passar a todos nós o que seria o reino de Deus ou o reino dos céus. Que agora eu vou falar sobre lá o capítulo 13 de Mateus. Então, sobre o semeador, só rapidamente sobre o semeador, que ele já falou sobre o semeador, né? Na parábola, né, que ele disse da reino dos céus, ele diz que o semeador, né, ao semear o campo, algumas sementes caíram no solo seco, sem terra, ao longo do caminho. Essas sementes não germinaram, essas sementes não nasceram. São aqueles seres o quê? Imaturos. São os seres indiferentes, não preparados para a parábola. A semente de Deus não germinou e não germina nesses seres. O solo que não é fértil. Aí na parábola diz que algumas sementes, o semeador, né, algumas sementes caíram no solo pedregoso. No solo pedregoso, embora tenha pedra, tem alguma terra. Então algumas sementes conseguiram germinar. Mas tendo em vista as pedras, elas não conseguiram crescer. São os sábios, são aquelas pessoas que são personalistas. Aprendem, mas não levam adiante. Outras sementes caíram num solo com espinhos. Essas sementes encontraram um solo com bastante terra. Germinaram, nasceram, mas os espinhos eram tão altos que abafaram e essas plantas não cresceram como devia crescer. São os seres
transitórios, são os seres comuns. São aqueles que frequentam as igrejas, frequentam o templo, frequentam os centros espíritas, mas não levam à frente. Pensam que sabe, mas não sabe. É o solo espinheiro. E aí vem a terra boa. As sementes que caíram na terra boa, elas germinaram, nasceram, frutificaram. São seres de nível espirituais elevados, de maturidade espiritual, com espiritualidade. Aí vem a parábola do joio e do trigo, que o homem semeou boa semente, mas foi dormir. Aí vem o inimigo, semeou o joio e sumiu. O joio e o trigo nasceram. Aí foi preciso que o mestre falou, separar o joio do trigo. Primeiro tirou o joio para depois tirar o trigo. Não houve a mistura. Aí vem a parábola do grão de mostarda. Tudo isso, todas essas parábolas referem-se ao reino de Deus, ao reino dos céus, né? O grão de mostarda diz o seguinte: é semelhante, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore. Em seus ramos se alinharam as aves do céu. Grão de mostarda, lembram quando eu falei para vocês, naquela época era a menor semente que existia na época, mais ou menos 2 a 3 milímetros era a sementinha. Só que essa semente, depois que plantada no solo, ela germinava, ela crescia e dava árvore de 25 metros. Não, desculpa, 4,5 metros. Uma sementinha de mostarda dava uma árvore de 4,5 metros. Essa semente de mostarda é a palavra de Deus em nossos corações. Em nossos corações é o modo de falar, no sentido figurado, porque na realidade são as nossas mentes, né? No nosso raciocínio. O crescimento dessa semente em nós depende da nossa reforma íntima, depende da nossa reforma interior. Senão, não há semente de mostarda que nasça. Pode plantar o que for, um saco de semente de mostarda que não vai nascer, né? Aí vem a parábola do fermento. Diz o seguinte: é semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. O pão feito com farinha de trigo, água, açúcar ou sal e mais o fermento. Ao ser colocado o fermento, passado um certo tempo, a massa começa a crescer. É o trabalho, assim como da semente de mostarda, é o trabalho interior. É o fermento da palavra de Deus que cresce em nossa consciência. Então você vê que tudo isso refere-se ao reino dos céus, ao reino de Deus, né? O fermento atua lentamente, não é visível. Alguém vê o fermento agir? Ninguém vê o fermento agir. Só vê quando o pão já está crescido. Também alguém já conseguiu ver, quem faz pão aqui? Alguém já conseguiu ver o pão ir crescendo assim? Alguém já viu? Eu nunca tive. Quem faz pão? Você faz pão? Já viu o pão crescer? Não dá para ver, né? Ele cresce lentamente, então não dá, a gente não consegue perceber. Não é isso? A não ser que você filme e você assiste depois em câmera lenta, né? Leva uma semana assistindo isso para você ver o pão crescer, não é isso? É assim a palavra de Deus, é assim o reino de Deus dentro de nós. Vai crescendo lentamente. Depende se a gente está usando um bom fermento. Alguém já fez pão aí com fermento ruim? Maravilha, você já fez pão com fermento ruim? Eu já sei que, eu acho que minha tia fez na época, fez com fermento ruim. Não cresceu. Você fez com fermento ruim? Cresceu? Não cresce. Não cresce. Oi? Quando está vencido. Não adianta. Você pode acender vela, rezar, não cresce. Não cresce. Então, esse fermento que está dentro de nós, assim como a semente de mostarda, elas têm que estar boas, né?
Tilt aqui. Tesouro escondido. Então nós passamos daí então para a parábola tesouro escondido, que a gente já falou, né? Tanto o tesouro escondido como a parábola preciosa, nós falamos numa mesma reflexão, numa mesma noite aqui, né? Diz o seguinte: tesouro escondido. Reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vende tudo quanto tem e compra esse campo, onde está o tesouro. E da pérola preciosa, diz o seguinte a parábola: é semelhante, o reino de Deus é semelhante a um negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma de grande valor, vende tudo quanto tinha e comprou-a. Tanto a parábola do tesouro escondido, quanto da pérola preciosa, é o que? É o ser humano, vendendo tudo que tem, para conseguir o maior tesouro, que é o reino de Deus. É desenvolver o reino de Deus, é deixando tudo que tem de material para dedicar-se ao espiritual. Aí tem que tomar cuidado para analisar o seguinte: bom, então eu preciso vender tudo que eu tenho. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Deixar tudo que você tem de material, que você não esteja usando o supérfluo, aquilo que você não precisa além do necessário. É isso. É você despojar de tudo aquilo ruim que está ali atrasando o seu desenvolvimento espiritual, certo? A espiritualização conduz à venda do que se tem de material, para que se ficar com o tesouro dos dons espirituais. Aí a gente encerra essa parte das parábolas com a parábola da rede, que a parábola da rede é que faz o fechamento do reino dos céus. Diz o seguinte a parábola: é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia a rede, puxa para a praia, e, assentando-se, apanham para os cestos os peixes bons, e os ruins, porém, lançam-se fora. A rede lançada ao mar e a separação dos peixes é a resultante de tudo. A rede lançada ao mar são todos os ensinamentos divinos. Jesus veio nos ensinar há 2000 anos atrás, para não falar milênios, então vou falar 2000 anos atrás. Tudo que ele pôde nos ensinar, ele nos ensinou. Kardec veio há 150 anos, 160 anos atrás e nos esmiuçou tudo isso. A rede foi lançada. Tudo que foi lançado, a rede trouxe tudo que ela conseguiu pegar, somos nós. Aqueles que têm condições de galgar um degrau melhor, são os bons peixes. Aqueles que não têm condições, não, os pequeninos peixes, os peixes ruins, aqueles peixes que não cresceram, etc, 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 serão de novo lançados ao mar. Ou seja, retornaremos novas oportunidades. Então ninguém será queimado no fogo eterno, não existe. Teremos novas oportunidades. A oportunidade de aprendizado é para todos, indistintamente, para mim, para você, para nós, para todos os seres que estão aqui na Terra, encarnados e em outros mundos espirituais, não importa aonde. Aqui na Terra, cada reencarnação é uma oportunidade única. Mas é única não no sentido de que não será reencarnado mais. A única é no sentido seguinte: você teve essa oportunidade, terá outras? Sim, só que vai ser diferente, não vai ser igual. É única nesse sentido, ou seja, hoje eu estou aqui com esse corpo, dessa forma,
tentando passar alguma coisa para vocês. Na próxima encarnação que eu tiver aqui, eu não sei o que eu vou fazer não, nem sei como virei, nem sei se eu vou conseguir falar. Então, a oportunidade única que fala a parábola é o seguinte: esta é a sua oportunidade do jeito que você está, entendeu, David? Então, faça por merecer. Você terá nova oportunidade? Terá, mas não dessa forma, será de outra. E não sei qual é, ninguém sabe qual é a nova forma, né? Mas todos terão oportunidades. A vida é um longo e desconhecido caminho, com destino às consequências dos seus atos. É semelhante ao fermento que uma mulher tomando, escondeu 3 medidas de farinha. Lembra da parábola, né? Escondeu 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Jesus veio nos trazer há 2000 anos atrás, como eu disse agora de pouco, os devidos ensinamentos. Os ensinamentos dele, segundo os Espíritos de luz, os ensinamentos de Jesus devem produzir frutos em 3 milênios. 2 já se passaram. O 3º milênio é decisivo para cumprir o seu vaticínio, o que ele predisse. Tudo passará na terra, tudo passará nos céus e na terra, mas as minhas palavras não passarão. As palavras do Divino Mestre é atemporal. Valeu para milhões de anos atrás, para 2000 anos atrás e eternamente. Tomassem cuidado com o fermento dos fariseus. Fermento é sinônimo de doutrina. Então, o que quis dizer o mestre? Com o fermento, com a doutrina dos fariseus. As leis divinas, só lembrando um pouquinho rapidamente as leis divinas, que são muitas, né, que nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, na 3ª parte, Leis Morais. Lá na questão 780, os Espíritos respondem assim a Kardec: o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são 2 forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Na questão 799, na mesma 3ª parte, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que é a de unir como irmãos. Eu contei aqui de uma outra oportunidade que um homem, não sei se vocês vão lembrar, que um homem muito curioso queria conversar com Deus e acabou encontrando Deus. Lógico, figurativo, né, gente? Deus não é um ser. Acabamos de falar que o reino de Deus está dentro de nós. Então ele chega e pergunta para Deus: Deus, o que é 1 milhão de anos para o Senhor? Deus responde: 1 milhão de anos é 1 segundo. Deus, o que é 1 bilhão de dólares para o Senhor? 1 bilhão de dólares é 1 centavo. Então pediu a eles: então me dê 1 centavo. Ele pensou e falou assim: espera 1 segundo. Nós
Estamos vindo errando há milênios. Nós não vamos querer mudar de uma hora para outra. Não é isso? Por isso que a gente vem estudar e tentar botar na nossa cuca alguma coisa assim, né? A gente não vai mudar de uma hora para outra, né? O crescimento do reino de Deus pode tardar, mas nunca falhar. Por mais tardio que seja, nunca devemos perder a paciência, se é que a gente perde paciência, né? Perder a paciência ou esperança, porque os resultados podem demorar. A gente é impaciente, né? A gente quer o resultado ontem, sendo que a gente nem fez ainda para merecer ontem, né? Vamos fazer isso hoje para merecer amanhã. A capacidade de crescimento e a força interior são de única e exclusiva responsabilidade de cada um. Não adianta me meter na força interior do Demeus, que não adianta, a força interior é dele, ele é o único responsável pela força interior, e ninguém deve se meter na minha, porque não adianta, que pode um auxiliar o outro, né? É diferente. A semente vingará numa terra fértil, se for adubada adequadamente. Da mesma forma, o espírito atingirá sua evolução se desenvolver o reino de Deus no seu íntimo, no seu interior. Tudo está na nossa consciência. A gente simbolicamente mostra o coração, né? No coração, né? Simbolicamente, né? Mas tudo é no espírito. Nós somos o espírito, é na nossa consciência, né? O pão se transforma pelo fogo. O ser humano se burila pelas reencarnações, escolhendo, sofrendo, amando e vivendo. Alguém já comeu aqui o pão, fez pão cru, não colocou no forno, comeu pão cru ali, aquela massa? Alguém conseguiu comer? Alguém já? Vocês não tentaram comer aquela massa, não? Para ver se está com tempero bom, não é isso? Mas dá para comer? Não dá. Não dá. O pão se transforma pelo fogo. O ser humano se burila pelas reencarnações. Não adianta. O fermento faz a massa crescer, assim como as reencarnações moldam tanto o intelecto quanto a moral, fazendo com que as escolhas atuais reflitam pensamentos mais nobres para o amanhã. Como o entendimento é paulatino, o aperfeiçoamento é gradual. Para a construção do reino de Deus, para a construção do reino dos céus, esse processo é fundamental, que não se dá de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Deus nunca esteve lá. Deus nunca esteve lá em cima ou aqui embaixo. Deus está dentro de cada um de nós. Lembremos que Jesus disse: vós sois deuses, na capacidade infinita que nós temos. O reino de Deus que sempre existiu dentro de nós, de cada um de nós, espera que somente tenha o momento da fermentação para alicerçar-se em todo o mundo. Lembremos, André Luiz diz o seguinte: se cada um de nós consertar de dentro o que está desajustado, tudo por fora estará certo. O arado das existências sucessivas fará com que o terreno pedregoso e espinhoso seja revolvido, para que possa também acolher a boa semente e reproduzir frutos a 100 por 1. Quem é agricultor, ou quem é fazendeiro, ou já foi arar a terra, alguém já arou a terra aqui? O Blas nunca arou, mas você tem a noção, né? Já pegou trator com arado, alguma coisa? Já, né? Por que você fez isso, Blas? Para deixar a terra em condições. O arado das existências sucessivas. Então, o arado remove a terra, revira a terra, não é isso, Blas?
senão você não consegue colocar uma semente. Quer dizer, pode até jogar semente em cima da terra, mas não vai germinar nem crescer como deveria, não é mesmo? Você precisa remover a terra, revirar a terra para jogar a semente para que possa nascer, germinar, é ou não é? Sim. É assim também, o arado dará nossa existência. Joana de Ângeles diz o seguinte: a reencarnação enseja o crescimento espiritual e a reparação das experiências mal sucedidas. Nós estamos cheios de experiências de existências anteriores mal sucedidas, por isso nós estamos aqui. Eu não sei o que eu fiz para eu estar aqui nesse momento agora falando, mas eu sei que eu estou. Seja qual for o motivo, eu estou aqui nesse momento, passando as informações e aprendendo também. Joana de Ângeles ainda diz: numa etapa aprimora a mente, noutra santifica o sentimento. Cada reencarnação é uma oportunidade única, nós já falamos esse tópico, que todos nós temos para a nossa melhoria, e que no futuro seremos avaliados quanto ao aproveitamento desse chamamento. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1859, diz o seguinte: é conhecido o preceito, ajuda-te e o céu te ajudará. Vai ajudar o céu? Como a gente vai ajudar o céu? Pegando foguete, indo para lá, para a Lua, para os planetas, ajudar o céu? Está dentro de nós, é o nosso interior, nós precisamos saber disso. Ajuda-te e o céu te ajudará. Deus quer assistir-nos, mas com a condição de que, de nossa parte, façamos aquilo que é necessário. De novo, poxa, de novo. Concluindo, então vamos dizer o seguinte: aperfeiçoamento do espírito é gradativo, do que nós falamos. Então, o meu aperfeiçoamento vai depender de mim, basicamente de mim. Logicamente eu terei ajuda no meu trajeto, assim como eu estou tendo ajuda do meu anjo encarnado, né? Cada um aqui deve ter ajuda de anjos encarnados, mas cada um é responsável pelos seus atos. Nós temos ajuda, se bem que tem uns que até atrapalham, né? Mas não é o caso, né? A maioria das vezes, um é para ajudar o outro, não é mesmo? Então é gradativo. Se você não consegue andar mais rápido, tenha paciência que você vai conseguir. Talvez mais algumas encarnações, né? Vai conseguir, certo? Aperfeiçoamento do espírito é ponto de apoio ao próximo, ajuda mútua. É, para mim, aperfeiçoamento do meu espírito e aperfeiçoamento do espírito do outro, ajuda mútua, né? Reino de Deus ou reino do céu não é exterior, é interior. Não é como a maioria das religiões falam. Está lá em cima, no altar, sentado no trono. O reino de Deus está aqui, ou aqui, né? O reino de Deus não é visível, não é palpável e não é aparência. Alguém aqui consegue ver o reino de Deus? Alguém consegue ver o reino de Deus aqui? Ele está dentro de nós, então não é visível. Alguém consegue pegar o reino de Deus? Não consegue. Alguém consegue ver? Olha no espelho, você vê o que? Vê você, não vê o reino de Deus, é você, porque o reino de Deus está lá dentro. Aí Emmanuel diz o seguinte, fechando a nossa reflexão da noite: dentro da visão espírita cristã, céu, inferno e purgatório começam dentro de nós mesmos. A alegria do bem praticado é o alicerce do céu. A má intenção já é um piso para o purgatório. E o mal devidamente efetuado
positivado já é o remorso, que é o princípio do inferno. Lembre-se que Deus, a força do universo, a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema, está em você. Dentro de cada um de nós, de mim, de cada ser humano, de cada espírito reinante no nosso planeta e no universo. O reino de Deus está dentro de nós. Obrigado, era isso que a gente veio passar para vocês. Boa noite.